Quem ama se importa. Por se importar, Neemias se aproximou de Anani e perguntou: Anani, meu amigo, meu irmão, você acabou de chegar de viagem. E o meu coração aqui, Anani, está angustiado. Eu quero saber como é que anda a cidade do nosso rei. Eu quero saber como anda Jerusalém. Anani, aqueles irmãos que voltaram com Zorobabel, como eles se encontram? Os irmãos que voltaram com Esdras, como eles se encontram, Anani? Homens mais maduros e mulheres viajaram, eles aguentaram a viagem? As mulheres, as crianças, todo mundo chegou bem? A cidade já foi reconstruída? As muralhas erguidas, as portas colocadas no lugar? E o templo, Anani? Os sacerdotes já oficiam? Os levitas já voltaram a cantar? Eu posso dizer, ainda que de Suzã, Anani, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso já é possível. E Anani disse, não, Neemias, pelo contrário, pelo contrário. Aqueles que foram levados de volta, Neemias, estão em grande miséria, passando fome, vivendo em grande desprezo. Os muros ainda estão destruídos, os nossos irmãos estão vulneráveis, Neemias. As portas permanecem queimadas. O templo, até que começou a ser reconstruído, mas embargos fizeram com que ele parasse, e agora a obra ela se arrasta. A situação não é boa. Essas notícias afetaram profundamente o coração de Neemias. Ele perdeu completamente a paz, não conseguia pensar em outra coisa, senão na destruição da cidade, no sofrimento do seu povo, na vergonha que experimentavam os seus irmãos. E como eu falei para vocês, o que mais me chama a atenção é que Neemias não tinha qualquer responsabilidade. Ele era copeiro do rei e não príncipe. Ele era um escravo, não uma pessoa de herança aristocrática. Contudo, tudo que se passava o afetava profundamente porque, e eu vou repetir para você, quem ama se importa. Ora, irmãos, afinal de contas, não se tratava de um lugar qualquer, era Jerusalém, a cidade do grande rei, o cálice de tontear as nações. Não era o nome de qualquer um que estava sendo desprezado, mas o nome de Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do único e verdadeiro Deus. Mesmo que Neemias não estivesse em um cargo que lhe oferecesse responsabilidade sobre a situação de Jerusalém, o simples fato de ser judeu já era motivo suficiente para que Neemias se importasse. E aqui cabe uma aplicação. Não é porque você não é o líder do departamento de adolescentes que você não tem que amar e se preocupar com os adolescentes da igreja. Não é porque você não é o líder dos jovens que você não tem que amar e se preocupar com aqueles jovens. Não é porque você não é um diácono ou um presbítero ou mesmo um pastor que você não tem que amar a igreja e chamar a responsabilidade para si. Neemias podia dizer: ainda bem que eu não fui com Zorobabel. Ainda bem que eu não estava lá com Esdras, senão a situação era a mesma. Neemias, nesse momento, podia dizer: ainda bem que eu não voltei, Senhor. Olha a situação da cidade. Desprezo, miséria, ruína. Ainda bem que eu fiquei aqui. Não, irmãos. Neemias amava e se importava. E o texto nos diz que quando ele ouviu essas palavras, ele se assentou, e ele chorou, e ele lamentou, porque aquele povo era o povo dele. Mesmo que Neemias tivesse nascido em cativeiro, nunca colocado os olhos, os pés em Jerusalém, aquela era a cidade dele, porque Neemias era povo do Senhor, irmãos. Nós precisamos interagir com a nossa igreja, com o corpo místico de Cristo, com o nosso povo, com essa ideia forte, premente em nosso coração. Aqueles adolescentes são os meus adolescentes. Aqueles jovens são os meus jovens. Aquela igreja é a minha igreja. Aquele povo é o meu povo. Meu irmão, você não tem o direito de se sentir melhor se algo vai mal na igreja porque você não faz parte daquela equipe. Não, Deus não nos dá esse direito, tudo aquilo é nosso, tudo aquilo deve nos afetar. Você lembra do exemplo dado pelo Senhor Jesus quando ele entrou no templo?
e viu aqueles cambistas e aqueles comerciantes e toda aquela profanação, toda aquela dor caiu sobre ele. Não é isso que nos diz o Salmo 69:9? Porque as injúrias daqueles que te injuriavam caíam sobre mim. Comprometimento, irmãos. Desejo de ver acontecer. O Senhor Jesus dizia: o zelo, o cuidado pela casa do meu Pai me consomem. Eu quero acreditar que é isso que está acontecendo com Neemias aqui. Neemias era um grande homem de Deus, que até esse momento não passava de um escravo doméstico, um copeiro, mas que com as ferramentas que tinha, estava desejoso de poder participar e fazer alguma coisa. Talvez, meu querido irmão precioso das mais variadas regiões do nosso amado Brasil, que gentilmente me ouve pela manhã, você não seja um diácono, um presbítero, um pastor. Talvez você não seja um teólogo. Talvez você seja uma dona de casa para a glória de Deus, ou um trabalhador que volta para casa cansado no final do dia para a glória de Deus. Mas o mesmo espírito que estava sobre Neemias é o espírito que está sobre você, meu irmão. Encontre algo que você possa fazer para ajudar e faça. Encontre algo que você possa fazer para a glória de Deus e faça. Existem tantas coisas que nós podemos fazer, irmãos, dentro daquilo que Deus nos deu. Neemias foi chamado para construir um muro, irmãos. Há outros irmãos que foram chamados para ajudar ligando um ar-condicionado ou um ventilador, outros foram chamados para ajudar, quem sabe, ajudando no zelo do patrimônio da igreja. O nosso irmãozinho mais maduro precisa tomar água, vai lá, meu irmão, dá uma força, troca aquele garrafão. O pano de chão da igreja está dobrado, a vovó pode tropeçar, se machucar, vai lá, meu irmão, ajeita aquele pano de chão, não espera por ninguém não. Aquele povo é o teu povo, aquele prédio onde se reúnem aqueles irmãos preciosos faz parte da tua história também. Tá vendo aquela parede suja? Gasta 2 horas do teu final de semana, compra uma tinta, dá uma moral, vai lá, pinta, meu irmão, você vai ver como isso vai alegrar teu coração, né? Aquele jovem que é órfão, está caminhando com dificuldade na igreja, perdeu o papai, perdeu a mamãe, chega perto dele, traz uma palavra de encorajamento, fez algo especial final de semana, lembra daquele casal recém-casado, quem sabe há dificuldades, convida, traz uma palavra, faz uma oração junto, tem um momento de comunhão na presença de Deus, toma uma refeição preciosa. Meus irmãos, nós não temos que ler tantas teologias sistemáticas para sermos bênção na vida dos nossos irmãos. Quem ama, se importa. Quem ama, se importa. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.